Gente, eu vou puxar agora uma dinâmica pra gente começar aqui a dar uma relaxada. Chama frases clichês. Bota aí, ó, frases clichês. Frases que uma atriz recebe sempre e um médico. Ainda mais um médico E a gente pode responder clichê também? Ou a gente tem que tentar ser o menos clichê? É pra você responder e a gente comenta um pouco sobre essa frase. Porque você deve ter ouvido muito, você também deve ter ouvido muito. Vamos lá pra primeira. Doutor, você precisa me passar alguma coisa pra emagrecer. Fala aí, quantas vezes você já recebeu essa frasezinha no zap, assim, rapidinho? Hoje eu mandei pra ele isso. Olha... Eu tive que pegar, falei assim, ó, quando acabar o podcast, pode ficar uns 5 minutinhos. Não, eu acho muito engraçado o seguinte, até umas semanas atrás eu recebi uma paciente que ela assim, eu sigo muito nas redes sociais, né, os pacientes, e aí a paciente, viajou, tava fazendo tratamento, né? Eu amo que a gente descobre as coisas. Aí ela viajou, né? E aí era assim, a viagem dela, 30 dias viajando. Aí eu entrava no Instagram, assim, foto de brinde de taça. Comida. Comida, bebida. Comida, bebida. Tá, comida, bebida. Aí volta, né? 30 dias depois ela manda uma mensagem, doutor, você precisa me passar alguma coisa pra emagrecer? O seu tratamento não tá mais funcionando pra mim. Aí eu... Aí você print. Segue print. Aí eu vi os seus últimos 30 dias de tratamento aqui, ó. Olha aqui. Né? Sabe o que eu acho interessante dessa frase? Porque essa frase é real, tá? Eu recebi mesmo. E aí a pessoa bota, você precisa me passar, eu preciso passar uma coisa pra emagrecer ela. Como se eu fosse passar uma coisa que aquilo vai emagrecer ela. Aquilo que vai emagrecer. Não é aquilo que vai emagrecer. Não sou eu que preciso cuidar disso. É a pessoa que precisa se cuidar do processo dela, né? Do que ela almeja, do objetivo. Verdade. Então é uma coisa que acontece muito. Vamos pra próxima. Agora é pra Ju. Como você faz pra chorar, hein? Acontece, né, Juliana? Perguntam muito isso. E aí? Tu responde o quê? A gente chora na cara da pessoa? E às vezes jovens atores perguntam isso também. Como Sério? faz pra chorar? Você tem algum método? Ai, eu odeio isso. Você tem um método? Não, assim, o choro, ele é um aprendizado. Ele não existe não é uma varinha de condão, assim, que acontece que você... agora eu vou chorar. Não, o choro, ele é decorrente de uma emoção. O choro é fisiológico. Então, como a gente chora naturalmente? Quando algum botão interno, emocional, é apertado. Então, assim, todos os sinais. Primeiro vem o bolo na garganta, daqui a pouco você sente o entumecimento, a área dos olhos, e você chora. Mas aquilo precisa ser despertado por uma emoção genuína. Você tem que sentir. Que você não pode provocar artificialmente. Né? Não existe, vou beber mais água. Não tem como provocar isso artificialmente. Isso é bem interessante você estar falando, porque chorar pode advir de várias situações. Pode advir de uma grande tristeza, pode advir de uma alegria e pode também advir de várias coisas. Por exemplo, eu desde pequeno faço meditação, né? E eu, durante as minhas meditações, que eu não realmente tenho uma meditação profunda, eu choro. E eu achava que isso era um problema. Inclusive, numa época eu falei, gente, mas não, na verdade é uma autorrealização, de fato, entendeu? Então isso pode se manifestar de várias formas. Mas no caso dela, eu acho que tem que ter um treinamento. Mas aí que tá. Aí eu vou tentar chegar nessa parte. E aí, o que você, como ator, começa a aprender? Que ferramentas eu preciso usar para ter essa emoção genuína? E aí você começa a prestar muito mais atenção no seu comportamento no dia a dia. Por isso que na vida real, ator é um bicho muito maluco. Então, eu comecei a observar, assim, ao longo desses 22 anos, quando eu chorava de verdade na minha vida, nas minhas coisas, o que tinha sido vindo, né, os gatilhos para aquele choro. Normalmente, o choro é feito de memória. Aí tal da memória emotiva. Memória emotiva, memórias que você tem de alguma situação que levou para aquele ponto. Então, assim... Stanislavski pura. Eu vou chorar de saudade. Eu tenho uma cena que eu preciso sentir saudade. A palavra saudade não te remete a um desejo de chorar. O que vai te dar a vontade de chorar? São as memórias que você tem da pessoa que você tem saudade. Normalmente, não memórias ruins, boas memórias. Então, se eu preciso sentir saudade de um filho que se foi, no meu trabalho de atriz, eu preciso inventar essas memórias.
Se eu não tenho essas cenas gravadas previamente, eu vou inventar. Então, eu vou inventar um dia que eu peguei esse filho e joguei ele pra cima no colo. Eu vou inventar um dia que ele veio correndo na minha direção, saindo da escola, de uma escola que não existe, que eu invento. E aí eu vou imaginar essa criança vindo correndo na minha direção e eu peguei ele e eu vou brincar de um dia que essa criança pegou no meu ombro e falou, mamãe, eu te amo. Enfim, eu tô inventando aqui um monte de coisa também. Tá quase chorando aqui agora. São essas mesmo, esse conjunto de memórias. Eu vou lembrar do cheiro dessa criança. Sensoriais, táteis. E aí, esse conjunto de memórias é que me vai trazer essa emoção e, consequentemente, esse choro. Tu já usou cristal japonês? Eu usei cristal japonês uma vez, pra nunca mais na minha vida. É horrível. Eu me arrependi amargamente. Tu chora 5 Desculpa dias minha depois. ignorância médica. O que é cristal japonês? Vamos falar pra essa É galerinha sal, é leiga? salzinho? Fala aí, Ju. Cristal japonês é um Vic. cristal, Quase como se fosse um Vic, vapor. uma coisa com cheiro de cânfora, né? Tá. Muito forte. E todos os maquiadores de TV têm, tipo um batonzinho assim. E aí você tem que colocar ele meio aqui, ele fica soltando aquela coisa ardida. Tá. E aí você chora artificialmente, mas também o olho fica super vermelho. Tu não grava mais nada depois. Depois você fica uma vez... Pra que foi que eu usei isso? Eu acho que foi na minha... A gente ia fazer uma sequência que era um incêndio e todo mundo tinha que ficar chorando por muitas horas, assim. Muito Qual novela? Qual tempo. novela? Eu acho que foi o quê? Ou foi o Clone. E era uma sequência, assim... o núcleo principal, claro, iam gravar as cenas do núcleo principal. E quem estava assistindo aquilo tinha que ficar no pano de fundo ali chorando durante já tava muito desfocado, tempo. tadinha. Aí, assim, eu falei, ai, eu não aguento mais chorar. Aí, nunca mais, assim. Foi a pior experiência da minha vida. Eu acho que entrou demais dentro do olho. Eu fiquei... Não quis mais usar aquilo. Eu vejo que os atores também não usam. É uma lenda, né, que usa, mas a maioria, assim, que eu sou ator também, tá? Te falar a verdade. Eu tu sei. sabe? Eu sei. Não sei. A fofocas correm, né? Ó, Gente, ela sabe da minha vida. Eu sei, a pessoa com Me segue no Instagram aí, então. Tá bom. Vai chorar, hein? Eu vou ser um pouquinho de cristal. Gente, eu vou da memória emotiva. Eu vou aqui na respiração. É isso. Eu fiz um curso com o Milevix, que aí eu vou muito a respiração. E a respiração ajuda muito. Ele ajuda pra caramba, é muito maneiro. Muito. Eu adoro o Milevix. Eu Um beijo fiz pro um curso com ele Milevix. Eu adoro. Fiz 2 cursos dele. Vamos pro próximo. Pode ver meus exames aqui rapidinho? É a clássica, né? Pode falar palavrão aqui não, Pode, né? a gente Pô, pode isso aí dar é foda, cara. Não, eu acho o seguinte... Explica pra... Rapidinho, que eu tenho aqui, ó. Isso, no WhatsApp. isso. Não, isso aí... Posso te dizer uma coisa? Pode. Isso é muito, eu acho assim, também. É do profissional, né? Do comportamento dele com relação a deixar regras claras. Você imagina, por exemplo, hoje eu vou sair daqui e vou atender lá até as 9 da noite. Uma quantidade imensa de pacientes me mandam WhatsApp por demandas, né? Que lógico que algumas coisas são urgentes, a gente entra em contato pelo telefone, fala, etc. Mas, por exemplo, às vezes chega e manda assim, saiu o meu exame. É sempre Aí tem 80 páginas, né? Pô, dá uma olhada. Tem alguma coisinha aqui, não sei o que tá alterado e tal. Dá uma olhadinha. E aí isso é difícil de olhar, porque quando a gente vai dar uma olhadinha no exame, isso significa perder pelo menos meia hora. Por quê? No mínimo. Eu não lembro de todos os casos dos pacientes. Eu vou ter que entrar no prontuário do paciente, eu vou ter que abrir o histórico todo, como estavam os exames anteriores, vou ter que olhar todos aqueles novos, vou ter que ver o que eu prescrevi, vou ter que ver qual a opção de tratamento que eu escolhi, para aí sim chegar numa conclusão e dar o retorno. Então é uma consulta, basicamente. Então, o que eu, às vezes, normalmente faço? Se eu vejo que é uma coisa que tá muito ruim, eu falo, não, pode mandar. Eu falo assim, olha, eu vou ter que te encaixar aqui de urgência, porque tiveram muitas alterações, entendeu? Aí você vem. Mas, normalmente, eu já passo orientação para o paciente. Falo, olha, você vai fazer o exame, daqui 30 dias vai trazer para mim na próxima consulta. Se tiver alguma coisa alterada, você vai mandar aqui para a equipe. Aí, lógico que a gente tem lá a equipe para analisar. E se tiver alguma coisa muito ruim, eu vou entrar em contato com você. Lógico, tem paciente que é mais desesperado, né, que liga. Você apontou pra mim por quê? Não, ligou pra você ele, não. Não, você não, tô dizendo, mas tem paciente que é mais desesperado. Minha próxima consulta, louca pra mandar mensagem pra ele, não mandei. Mas olha, isso acontece, mas é muito de... E tem gente, e aí até assim, defendendo o contrário, já aconteceu do paciente ficar com vergonha de mandar,
ter um problema e chegar até, por exemplo, usando ter um efeito colateral de um medicamento, ir pro hospital e eu ficar sabendo depois, porque um colega do hospital viu que eu era meu paciente e me ligou. Aí eu falei, não dá. Então, assim, acho que tem muito extremo, né? É bom se todo mundo fosse ali no meio do caminho, nem muito, nem pouco. Mas isso é clássica, aí vocês mandam direto. Mas olha, o médico gosta muito de eu adoro falar com os pacientes, sabe? E às vezes eu tenho a lista lá de aniversariante, que eu peço sempre pra secretária, me manda todo dia a lista de aniversariantes. E tem gente que eu gosto muito, que eu falo, poxa, eu vou mandar uma mensagem aqui pra esse paciente. E é muito legal isso. É bacana. Você tá dando mole. Tô dando mole, pode mandar. Porque é muito legal quando você tem esse contato. Sim. Eu vejo, eles mandam mensagem, pô, aconteceu isso, olha que maneiro. Meu exame, assim, comprei calça tal, usava 46, agora tô usando 40. Aí manda a foto da calça. Acho uma maneira isso. Ai, que massa. Esse contato, é assim. uma super realização, É uma vitória pro cara. E quando você recebe isso, você fica feliz. Você fala, pô, ajudei essa pessoa, cara, olha que maneiro. Eu já recebi, a vendedora da loja foi lá no consultório, porque a cliente foi lá comprar e tava... eu falei, eu sempre pergunto, e aí, como é que você me achou? Ela, não, doutor, eu vim porque a minha cliente, eu trabalho na loja tal, e a cliente foi lá, tava toda feliz, trocando o guarda-roupa todo de roupa dela, porque ela... E eu falei, onde tá vindo essa felicidade? Porque eu fui no médico e tal, e aí ele me passou um tratamento, e você tem que ir lá também, e aí eu marquei a consulta com você. Aí você fica feliz quando tem esse contato, assim, com o paciente. Eu gosto. Mas isso é uma coisa também legal, assim, eu vejo isso muito hoje em dia também, né? Não é porque você prestou um serviço para alguém, como um médico, como um advogado, como, enfim, qualquer que seja a sua função, que você é obrigado, teoricamente, a ter um canal de resposta que aquela pessoa acredita que exista. Então, por exemplo, nem todo médico, às vezes tem médico que ele não usa o WhatsApp. E nem dá o número, é verdade. Então, assim, cada um tem uma maneira de trabalhar. Por exemplo, eu uso o WhatsApp, acho uma ótima ferramenta, né? Mas já vi muitos casos até de colegas que tiveram problema porque, enfim, o paciente, ele não deu o WhatsApp, não deu contato. Lógico que é legal, eu acho bem bacana o médico dar o contato para o paciente, isso é fundamental, né? Eu também acho. Mas, realmente, a ferramenta, o WhatsApp, às vezes ela se torna muito... Por exemplo, estou em consulta ali atendendo, chega um áudio de 5 minutos. Cara, não tem nem como escutar o áudio do paciente, mas você entendeu? vê, no final das contas, é tudo uma questão de bom senso também, né? Sim. Eu acho que a gente precisa ter, o paciente precisa ter esse contato com o médico, assim. Tem que ter. Mas também tem que ter a noção, não pode ser um Joselito de ficar mandando um áudio de 5 minutos. Entendeu? Só no vezes 2. Um mínimo de noção. Falar assim, não, cara, vou perguntar uma coisa pontual aqui e foi. Eu tenho muitos pacientes mais idosos, né? E é muito engraçado. Tem uns pacientes que me mandam todos os dias coraçãozinho de manhã. É muito legal, né? Isso é muito legal. Igual aquele bom dia com girassol. Aquele bom dia animado, né? Aquele animadinho, com animação. Minha avó é a rainha disso. Vamos pra próxima. Grupo da família também. É grupo da família. Esse personagem foi um presente do Valcir pra mim. Muitos atores falam isso. Você vê um Altas Horas, aí o cara tá lá, aí ele fala, não, adorei fazer esse personagem, foi um presentão do Valcir. Tu já falou isso? Ou tu já ouviu alguém falar isso? É verdade, eu provavelmente já falei. Eu já devo ter falado até um presente do Valcir, especificamente, porque já fiz 2 trabalhos com ele. Mas eu entendo, assim, esse é o clichê que é... Cada personagem é um presente mesmo, essa que é a verdade. Porque quando aquele personagem foi escrito pra você. A maioria das vezes, rola isso? Sim, rola. Assim, quando você vai entrando num lugar de protagonismo, é claro que ele foi feito pra você. O autor já escreve pensando. Claro, acontece casos de o autor escreveu, você não pôde fazer por um motivo ou outro. Teve uma vez que agora não vou nem lembrar o autor, mas eu engravidei, né, do meu 2º filho. Então, assim, a personagem tinha sido escrita pra mim e eu fiquei grávida e não pude, e outra atriz fez. Mas, normalmente, é um presente, sim. Algo feito sob medida pra você não deixa de ser um presente. Então, esse é um clichê real, gente. Sorry! Vamos pro próximo. Me vê aí um atestado pro meu sobrinho. E aí? Isso é uma coisa que era muito comum, né? Tu dá esse atestado? Cara, não tem como, cara. Você não dá? Ai, que vou te falar. Porque agora inventaram um negócio que é o CREMERG tem o digital. Então acaba sendo mais fácil pra gente. Facilitou e também atrapalha, porque você acaba tendo muita demanda toda hora. Mas é só fazer isso, é só uma receita, é só um atestado. Cara, não é só. É um documento. Eu tô atestando que aquele cara passou por mim. Normalmente é assim, se é um paciente que já é meu paciente,
Problema nenhum, ele solicita, eu faço, que eu sei o histórico dele, etc. Mas às vezes acontece isso, né? Ah, você pode... Meu filho, meu sobrinho... Você não sabe nem o nome da pessoa. Essa aqui é a questão. Então, o que eu normalmente faço? Eu já fiz algumas vezes. Eu falei, olha, faz o seguinte, traz seu sobrinho aqui na clínica, só pra eu dar uma olhadinha nele. E aí ele aparece? E ele, assim, vejo que um menino é bem saudável, né? E a gente até ajuda. A orientação do Conselho de Medicina, realmente, é a gente examinar, fazer uma consulta para fazer isso, né? Mas, assim, esse é o tipo de coisa que acontece, mas não... que saia justa, É uma né? saia muito saia justa, mas realmente é uma coisa que, assim, é errado de ser feito, sabe? E eu acho que a gente tem que... Eu gosto muito disso. Tem coisas que tem que ser certas. E essa é uma... Porque é uma responsabilidade muito grande. Você imagina, às vezes a criança, o sobrinho dela pode ter uma doença cardiovascular, alguma coisa que a gente não sabe, né? É, lógico que normal, isso é mais raro de acontecer, mas é legal, a gente pelo menos dá uma olhadinha, né? Sim, aí... Aí, olha, eu quando era criança pedia muito atestado pro pai do meu amigo que era médico. E ele falava assim, olha, vem aqui em casa rapidinho só pra eu te ver. E eu lembro disso, eu ia até a casa dele, era vizinho, eu chateadão lá, ele só me olhava assim, não, por que você precisa de atestado? Não, é pra fazer natação. Não, toma aqui, filho, toma aqui, pode levar. Você tá bem, tá tudo jóia? E dependendo pra que é também, né? É, lógico, né? Dependendo do que é. Não, pra escola, essas coisas, né? Aí é mais tranquilo. É um bom senso, é o que você falou lá. A gente tem que entender... Felizmente, o atestado para esporte, graças a Deus para academia, não tem mais, né? Agora tem lá um questionário e a pessoa... Muitas que tem ainda. Então, mas elas não podem fazer isso. Não pode exigir? Não, pela lei, a pessoa vai lá e faz vários xizinhos se ela tem alguma coisa. É autorreferido. Se ela marcar que tem alguma coisa, aí ela é obrigada a apresentar um atestado. Né? Mas se ela não tiver, ela não precisa mais. Isso é uma dúvida muito comum. Aí vamos mandar para o paciente, então. Facilitou. Fala para tua academia que não precisa mais de atestado. E aí virou uma briga. A academia que exige, ela tá errada. Não, ela não pode fazer isso. Né? Lógico que, sim, a gente não consegue controlar tudo, mas de fato não precisa. Né? Vamos pro próximo. Como você faz para manter a forma, hein, Ju? É uma pergunta bem clichê. Porque eu não falei, cara. Esse é o tema do programa, já falar de corpo saudável. Esse é o gancho pro tema do programa. Então voltamos. Voltamos. Como você faz pra manter a forma? Oh, meu Deus. Como é que faz? Essa é a pergunta mais difícil Existe até alguma agora. coisa específica pra manter um corpo saudável, pra manter a forma em si? O que é a forma? Tá. Assim, essa pergunta, ela vai variando ao longo dos anos, né? Quando eu tinha 20 anos, eu não fazia nada pra manter a forma. Assim, fazia de bobeira. Um agachamentozinho ali, olha lá. Eu nunca tive tendência a ganho de peso, ou sempre tive um corpo magro, meu pai é muito magro, até hoje. Então, assim, esse é o meu DNA. Eu acredito muito nisso, né? Você não só acredita como é provado. Assim, nessa coisa do... É o que nós chamamos de epigenética. Exato. A vida que seu pai teve passou todas essas modificações para você, né? Então, a vida que a gente leva influencia na saúde dos nossos filhos. Se eu fumo, meu filho vai ser menos saudável, né? Se eu faço atividade física, ele vai ter uma produção de citocinas diferente de se eu não fizesse atividade física. Então, isso é o que a gente chama de epigenética, mudanças do DNA, né? A gente passa o DNA, mas com várias alterações partes mais ativadas, menos ativadas e algumas pequenas alterações, né? Até a pessoa que tem a família obesa, ela não está fadada a ser obesa. Ela consegue, com hábitos de vida, até o que a gente falou, pelo exemplo também, né? Se eu fumo, eu tô naquele exemplo. Se eu não faço exercício, eu tô naquele exemplo. No ambiente obesogênico, então, nem tudo é herança genética. Nem tudo é herança genética. E isso é muito incrível. Então, eu uso muito como uma ferramenta assim, cara, você quer tá num processo de emagrecimento? Beleza. Mas, meu pai minha avó a família inteira é. Mas você não tá fadado. Às vezes a pessoa acha que é refém da genética, e não é. E acaba sendo uma desculpa, né, às vezes. Exatamente. Bom, então, e aí, sempre gostei de me movimentar o corpo, sempre gostei muito de dançar. Então, sempre fui propensa a me movimentar. Gosto da atividade física. E aí, claro, conforme você vai... A vida pública também na TV sempre vai te colocando no track ali, né? Você vai ficando, assim, preocupado com a alimentação, bons hábitos, se alimentar bem. Então, você vai fazendo escolhas. Mas eu tive uma criação, por exemplo, eu nunca sabia o que era, nunca soube o que era arroz integral. A minha mãe não me criou assim, né? Agora eu
tomo cuidado com isso. Então, assim, a nossa geração também tem uma mentalidade um pouco mais voltada para esse tipo de preocupação. E não foi algo que os meus pais... Né, a gente lá em casa comia... Minha mãe fazia... Sabe aquele frango, a passarinha, aquele frango, que você botava uma sopa de cebola em cima? Sei, um pó. Um pó. Um pó, sei. Aquilo ali era toda Desiste, semana, não tem, entendeu? desiste. Tem nada mais bizarro do que comer aquele pó, aquele preparo. Mas a gente, na minha infância, me alimentava assim. Depois eu fui percebendo que, cara, isso não é legal, eu não quero tomar isso, eu não quero tomar suco de pozinho. Sim. Né? Consciente que você vai criando, assim. E aí tem as minhas restrições. Eu acho que, assim, quando eu quero manter o peso, eu continuo na minha linha. Não como pão, eu como pouco açúcar, malho para poder tomar o meu vinho, tomar a minha cerveja, que eu gosto. Então, eu vou nesse equilíbrio aí. Eu acho que é assim que se mantém a forma. E quando eu quero perder peso... Aí tu se policia. Aí eu preciso treinar mais. Então tu vai no exercício físico. Pra mim funciona assim. É no exercício. Eu tô mantendo aqui. Eu faço a minha atividade física de velocidade cruzeiro ali, né? Mas eu preciso perder peso. Claro, eu tenho que manter uma alimentação balanceada, equilibrada, mas acentuar um pouco a minha atividade física. Pra mim, eu tô com 43 anos, é assim que funciona. Boa. Henrique, tu já recebeu um paciente que chegou lá e falou, então, quero ficar com o corpo da Juliana Paz aqui. Uma foto. Um monte, né? Uma Raymond, uma Bruna Marquezine, que aparece assim, aquela foto. Porque já aconteceu isso. Mostra a foto da pessoa que ela quer ficar com o corpo. E aí, o que você fala? Eu falo, olha, isso é uma coisa que não existe. Eu posso te dizer que eu vou tentar te ajudar a colocar você na sua melhor versão. Né? Você tem a sua melhor versão. Lógico que você pode ter as pessoas que você se espelha, né? Ou físicos que você acredita que são bonitos, mas você tem que ter a expectativa de que existe uma limitação física pelo seu histórico, né? Então, assim, tudo que você fez durante a sua vida, né, durante anos, a gente talvez não resolva em meses, né? E, assim, a gente vai deixar você na sua melhor versão. Qual foi a sua melhor versão até hoje? Aí a gente começa nesse enredo, né? Você tem uma fotografia? Onde você quer chegar, né? Então, aí a gente transfere a responsabilidade que ele jogou para nós e que ele tem um espelho. Eu peguei essa responsabilidade que ele jogou para mim, amarrei, fiz um presentinho e joguei de volta para ele, né? Então, isso é bem legal, essa troca. Mas é bacana a gente sempre usar o paciente como a ferramenta para transformação, né? E não o oposto, Sim. Usar exemplo. Que às vezes a gente vê aquele... Assim, eu tô me colocando no lugar da mulher que pede que quer alguma coisa. Às vezes não é que você quer aquele corpo, mas você quer aquele... Padrão. Aquela estética. Aquele padrão. Deixa eu dar um exemplo para ver se eu consigo me explicar. Eu, quando tinha lá os meus, 19 anos, eu não tinha a perna tão torneada como eu tenho hoje. Mas porque eu não fazia exercícios específicos para conseguir esse resultado. Então, assim, eu via as mulheres assim com aquele shortinho e com aquela demarcação aqui na lateral da coxa. E uma vez eu fui no médico e falei, eu quero ficar com a perna assim. Eu tinha uma perna magra assim, né? Uma perninha. Eu quero ficar com a perna assim. Aí, enfim, claro que ele me falou o que eu tinha que fazer. Você tem que fazer um pouco de musculação e tal. Um pouquinho só. Tirar um pouco do carboidrato, blá, 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 blá. Então, assim, na verdade, não é que eu queria aquele corpo exatamente, mas eu queria que o meu ficasse um pouco mais próximo daquilo, né? Eu queria aquele resultado. E você só quer aquele resultado. Você não sabe tudo o processo que a pessoa fez pra chegar atingir até naquele ali, resultado. Eu não sabia. Acontece, Henrique, às vezes a pessoa passa por esse... Tá lá, enfim, que é o corpo do fulano. E aí ele vai para uma alternativa mais fácil, que é a anabolização. Tanto para a mulher quanto para o homem. Como que você lida com isso quando é uma questão estética, puramente estética? Quer fazer um ciclo, vamos fazer não sei o quê. Como é que você faz? Então, essa é uma questão muito atual hoje em dia, né? O número de prescrição mundialmente de hormônios aumentou muito com esse fim, né? De você mudar a concepção física do indivíduo, né? Isso é uma questão bem polêmica, né? Mas, assim, minha visão sobre esse tema. Eu acho que, assim, todas as pessoas têm dores, né? Pode ser uma dor estética, e pode ser uma dor física, pode ser uma dor psicológica.
E eu acho que a gente está ali para ajudar o indivíduo, né? É lógico que hoje, por exemplo, a gente faz tratamento com hormônio, por exemplo, para mudar o sexo de um adolescente. Isso é regulamentado. Então, assim, apesar da orientação de nós, né, até dentro da especialidade, não usar hormônios para fim estético, né? Eu acho que, assim, eu prefiro cuidar de um paciente e acompanhá-lo do que ele fazer bobagem por conta própria. E a grande verdade é que muitas pessoas fazem bobagens por conta própria. Fazem mesmo. E a maioria que chega lá já fez uma bobagem. Então já vi quadros, às vezes, de indivíduos que, por exemplo, ficaram inférteis porque usaram anabolizante por conta própria, né? E aí até procurou um profissional e o profissional, em vez de... Eu vejo muito isso, em vez do profissional abraçar o paciente e ajudar ele, né? Falando, vem aqui, vamos te ajudar, o que está acontecendo, o que você está fazendo? Ele deu o comportamento contrário, né? Então, assim... Por que você fez? Por que você fez isso? Exatamente, isso é um absurdo que você fez, né? Ou até campanhas institucionais que fazem, né? Para, assim, bomba mata, essas coisas, né? E o cara tem até medo de ir no médico porque ele acha que ele vai ser totalmente repreendido, né? Então, eu acho assim, tem que se ter um cuidado hoje. Até existem, inclusive, hormônios que pioram o corpo da mulher. Então, por exemplo, pílula anticoncepcional... que, cara, a nossa geração pegou isso. Uma menina de 11 anos estava entrando na puberdade, é normal ela ter os sintomas da puberdade, e aí, para evitar o sintoma da puberdade, enfiavam o hormônio na menina. Até hoje se faz isso, né? Menos, mas fazia isso, e assim... Meninas que chegaram a 18 anos nunca tiveram um orgasmo na vida, porque usavam uma pílula anticoncepcional que bloqueava totalmente a testosterona da menina. Ela nunca soube o que era orgasmo na vida porque ela usou uma pílula desde os 11 anos de idade. Então, me desculpa, assim, onde a gente quer chegar na saúde das pessoas, né? Caramba, então, nossa, assim, eu nem sabia que isso é uma temática muito séria, né? Assim, você já deve ter falado sobre isso aqui, né? No podcast. Então, assim, isso é muito sério, porque a saúde sexual também é algo que... super, né? Super. É qualidade de vida. Exatamente. Então, hoje a gente tem vários métodos contraceptivos que não fazem essa mesma coisa. Lógico que a pílula tem as suas aplicabilidades em algumas condições metabólicas, né? De alguns pacientes. Mas a reposição hormonal, quando a gente tem um alvo estético, ou se a gente quer estruturar alguma coisa, a gente tem que ver a individualidade daquele paciente, como ele é, como ele está, o que ele precisa, o que ele pode fazer, o que ele já fez, né? Então, acho que a gente tem que cuidar das pessoas, né? Acolher. Nós, como médicos, temos um juramento que é não cause dano, né? Primeiro, não cause dano. Então, assim, eu não vou causar um dano para o paciente, mas deixa eu ver o que está acontecendo, o que ele precisa, se ele tem realmente algum déficit, se ele não tem, e a gente fazer um tratamento individualizado, que a gente tem uma regra de sim ou de não, entendeu?